Bom dia, manhã de domingo e o Viva Mais Claro com muita qualidade de vida para você e toda a sua família. No programa desta semana você vai ver benefícios do ciclismo para a saúde com quem entende do assunto. Detalhes sobre vaginose bacteriana na entrevista de hoje. No Tenha em Casa, o poder da farinha de uva. No Beba Saúde, a receita de um suco revigorante. Veja também a importância de jogos educativos no processo de ensino e aprendizagem. E ainda, a receita da semana é geleia de mamão. O Viva Mais já está no ar. Patrocinado pela Unimed Sergipe, Nilton Soares é considerado o 6º melhor ciclista do Brasil. Além de contar um pouco da sua trajetória, o atleta dá ótimas dicas para quem quer começar a pedalar e fala dos benefícios do ciclismo para a saúde. Veja só! Nilton Soares é referência quando o assunto é ciclismo. O sergipano se destaca no ranking nacional como o 6º melhor ciclista do país. Tudo começou quando ainda era adolescente. Sempre gostei de andar de bicicleta, né? E tinha um ciclista na minha rua que eu sempre acompanhava ele nas competições. Até que um dia ele me emprestou a bicicleta dele, viu que eu dei uma volta na bicicleta, me empolgou bastante. E depois disso aí não parei mais de competir. As vitórias nas competições foram chegando aos poucos. As pedaladas viraram rotina na vida do ciclista. Hoje, Nilton coleciona títulos. É muito treinamento, muita disciplina, né? Estou aí há quase 10 anos no topo do ranking sergipano e brigando entre os melhores do Brasil. E é difícil você conseguir ficar 10 anos assim como atleta de ponta, tem que ter muito esforço, muita dedicação. Arcar com as despesas de viagens para competir fora do estado era muito complicado para o atleta. A Unimed Sergipe passou a ser a patrocinadora oficial do ciclista. Daí então, Nilton teve reconhecimento nacional. A Unimed representa, minha vida. É tudo que eu conquistei com a bicicleta, com a Unimed, né? Tudo que eu tenho hoje eu dou graças à bicicleta, à Unimed, né? Creio que se eu não tivesse o patrocínio da Unimed ou então nenhum outro patrocínio, com certeza hoje eu não estaria no alto nível, né? Estaria andando de bicicleta, passeando, seria um hobby. Mas hoje eu utilizo como uma forma de trabalho mesmo, né? Eu gosto de andar de bicicleta, gosto de correr de bicicleta e gosto de estar no alto nível. Para quem tem vontade de seguir a carreira de ciclista, Nilton dá algumas dicas. Quem quer começar no esporte vai começar primeiramente de forma lúdica, né? E vai começar a pegar os caminhos, né? Vai começar a andar de bicicleta e tal. E eu aconselho procurar ciclistas que já andam, né? Para pegar todos os macetes, né, procurar a Federação Sergipana de Ciclismo para pegar todos os macetes, como é que mexe com bicicleta, como é que entra nas competições nível regional, né, e depois daí você consegue traçar o que você realmente quer. Com uma atividade física, o ciclismo tem muitos benefícios. Você entra de cabeça no esporte, aquilo ali passa a ser uma rotina sua, vira um hábito saudável, né, porque daí você tem que ter disciplina, tem que ter hábitos alimentares, hábitos de estar fazendo o esporte. Isso daí para a saúde é uma coisa muito boa, né? Porque daí os problemas de coração, problemas relacionados à saúde, relacionados ao sedentarismo, isso daí você já descarta. E se você tiver dúvidas quanto à bicicleta ideal para começar no esporte, Nilton orienta. Nas provas da Federação Sergipana tem as categorias iniciantes, né? Ou seja, você com qualquer bicicleta você pode competir, né, desde que você tenha os materiais de segurança e que seja afiliado. As farinhas funcionais estão com tudo no mundo das dietas e alimentação saudável. Feitas de diversos alimentos, elas podem ser consumidas com facilidade e trazem uma série de benefícios para a saúde. A farinha de uva é extraída da semente e casca da fruta.
rica em nutrientes, o que não faltam são motivos para incluir o pozinho na alimentação. A farinha de uva contém flavonoides capazes de diminuir os níveis de mau colesterol e elevar o bom colesterol, o que auxilia na prevenção de doenças cardiovasculares. O pó extraído da fruta também tem poderes antioxidantes, que combatem os radicais livres e, portanto, ajudam a evitar o envelhecimento precoce. A farinha de uva contém também substâncias capazes de ativar a circulação. Essa ação evita, por exemplo, a formação de varizes. Ela auxilia ainda no emagrecimento por ser rica em fibras dietéticas. Para os celíacos, a farinha da semente de uva é uma ótima pedida, já que não contém glúten. Esse tipo de farinha pode ser utilizado de várias formas. Na preparação de bolos, panquecas, pães, biscoitos e outras massas em geral, é só adicionar uma colher de sopa dela para cada xícara de outras farinhas utilizadas na receita. Você também pode polvilhar a farinha de uva em sucos, iogurtes, frutas e vitaminas. Ela pode ser encontrada em lojas de produtos naturais. Vale muito a pena ter em casa. Gestante pode comer comida japonesa? Não existe nenhuma contraindicação da gestante comer comida japonesa. O peixe não vai fazer mal para a gestante. O risco da comida japonesa é o mesmo risco que tem da gestante comer uma salada crua, que é a questão da manipulação do alimento diretamente, com as mãos e aí direto para o consumo. Então é o risco de contaminação do meio para o alimento, mas não necessariamente que a comida japonesa possa de fato fazer mal à gestante. Como na gravidez é um momento de não arriscar e nem pagar para ver, o ideal é que durante o período da gravidez que a mulher venha evitar sim a comida japonesa. No próximo bloco, a receita de um suco revigorante. E mais, você sabe o que é vaginose bacteriana? Confira daqui a pouquinho na entrevista da semana, logo depois dos comerciais. No Beba Saúde de hoje, você vai aprender a receita de um suco revigorante. Quer ver? Só se for agora! Para o Beba Saúde, que promete revigorar as energias, você vai precisar de 200 ml de suco de laranja, meia cenoura crua, uma colher de chá de azeite de oliva e 50 ml de água. O suco de laranja reduz grande parte da oxidação celular, retardando o envelhecimento precoce e evitando muitas doenças, especialmente quando tomado diariamente junto às refeições. A cenoura é rica em vitamina C e A, possui propriedades anti-inflamatórias e é fonte de fibras. Os ácidos gordos monoinsaturados presentes no azeite de oliva ajudam na redução do mau colesterol, LDL, no corpo, reduzindo assim o bloqueio de artérias e formação de placas de gordura. Ele também ajuda na redução da coagulação do sangue. O preparo da bebida é rápido. Bata todos os ingredientes no liquidificador. Se quiser, pode acrescentar gelo. A sugestão é da nutricionista Candice Matos. A entrevista de hoje é sobre as infecções vaginais, em especial sobre a vaginose bacteriana. Isso porque ela é a mais comum. Sobre o assunto a gente conversa com o ginecologista e obstetra, Dr. Marco Salviano. Dr. Marco, o que vem a ser a vaginose bacteriana? A vaginose bacteriana é uma entidade caracterizada por um grupo de bactérias oportunistas, bactérias anaeróbicas, que são chefiadas pela Gardnerella vaginalis e pelo Mobiluncus. Essas bactérias elas habitam vaginas saudáveis, porém em algumas mulheres pelo aumento do pH, do potencial de hidrogênio, ou pela redução da acidez, faz com que elas se multipliquem de tamanho e de quantidade, levando a alguns sintomas e a alguma secreção vaginal. Qual a idade que costuma acometer esse tipo de infecção? A vaginose bacteriana, ela acomete mulheres que têm atividade sexual,
né? Mais a segunda, terceira década de vida. Em particular, na gestação também, as gestantes, por uma mudança do pH, podem ficar mais predispostas à vaginose. Não existe uma idade específica para o acometimento. O que existe na Gardnerella é a particularidade dela produzir uma enzima de odor bastante desagradável, que é a putrescina e a cataverina. E isso é que marca o pensamento do profissional e que motiva a cliente nos procurar. Então, o odor, doutor, é um dos principais sintomas que podem surgir com a infecção? Sim, o odor de peixe estragado, um odor desagradável, é a principal sintomatologia que faz com que a paciente, associada a um corrimento acinzentado, às vezes esverdeado, que faz ela procurar o profissional, muitas vezes pensando estar portando uma doença sexualmente transmissível. Mas é sabido que as vaginoses elas não estão no grupo de DSTs exclusivas. Quais são os fatores de risco? O estresse do dia a dia, os hábitos, né, do dia a dia, roupas muito apertadas, calcinhas sintéticas de lycra, tudo que você dificulta a evaporação dos odores da vagina e da vulva predispõe ao surgimento, associado a uma redução do pH, a uma elevação do pH da vagina, ou seja, uma redução da acidez da vagina, uso de anticoncepcional, uma vida sexual mais ativa, o dia a dia da mulher do cotidiano, contemporânea. Na gestação, os problemas são ainda maiores, não é isso? Sim, na gravidez ela pode estimular contrações uterinas, predispor um parto prematuro e deve ser tratado apenas poupando o primeiro trimestre de gravidez. Já a partir de 14 semanas a gente já prescreve a medicação adequada para ser tratada com segurança a gestante, impedindo o risco da prematuridade. Doutor, qual o conselho que deve ser dado a essas mulheres que estão com este tipo de infecção e insistem em manter relação sexual sem nenhum tipo de preservativo? Bom, durante o tratamento, a relação sexual é proibida. Uma situação que minimiza o risco de recorrência é ter atividade sexual com o preservativo, mudar os hábitos de vida, deixar uma boa higiene, né? Usar sabonetes neutros, ter uma alimentação balanceada e hábitos saudáveis. Quais as formas de tratamento? O tratamento para as vaginoses bacterianas é a gente usar algum antibiótico que pegue o grupo de bactérias anaeróbicas. Então, a substância mais utilizável é o metronidazol, que o nome comercial é o Flagyl e que se pode usar tanto por via oral como por via vaginal, e é possível de tratar o parceiro em casos de recorrência, quando se tem mais de 2 a 3 episódios dessa particularidade da secreção com esse odor característico no ano. Doutor, o importante mesmo é que assim que perceber um desses sintomas, procurar urgentemente um especialista. Sim, a perceber qualquer sintoma de secreção, nem sempre com a vaginose, mas de odor desagradável ou não, ou que cause coceira, irritação, dor no ato sexual, sangramento no ato sexual, é importante procurar o seu ginecologista. Doutor Marco, muito obrigado pelas informações e pela sua participação mais uma vez aqui no Viva Mais. Obrigado a vocês. É verdade que antitranspirantes podem causar câncer? Jamais. Isso nunca foi cogitado. A ação do antitranspirante é local e superficial. Então pode dar irritação, pequenas irritações dérmicas, pode dar dermatite alérgica, não é? E pode ferir, produzir abscessos na região, porque antigamente se usava muito os antitranspirantes de bastão, eles obstruíam a saída das glândulas sudoríparas e isso poderia provocar abscessos na região. Na realidade, anatomicamente, o cavado axilar, que é esse espaço que existe abaixo da articulação do ombro, a articulação acrômio-humeral, é um espaço rico em gânglios linfáticos. E nesses gânglios linfáticos podem aparecer metástase de tumores dos pulmões, das mamas, da cabeça e do pescoço, não é? De sorte que muitas vezes os nódulos que aparecem aí, que são
neoplasias malignas, que são cânceres, são metastáticos, não são originários daí. Eles vêm, as células malignas vêm e param aí nos gânglios linfáticos. Como elas se reproduzem um tumor aí. Mas quando a gente analisa, o patologista diz logo, é metástase de um tumor do pulmão, tumor da pleura, não é? Tumor do mediastino, os linfomas, que são tumores próprios dos gânglios linfáticos, mas originalmente antitranspirante jamais foi cogitado como sendo fator de risco no surgimento de neoplasia maligna. A seguir, a importância de jogos educativos no processo de ensino e aprendizagem. E ainda, a receita da semana é geleia de mamão. Não sai daí, o Viva Mais volta já já. Você já parou para pensar em como os jogos educativos podem ajudar no aprendizado das crianças? Dê só uma olhada. Bom dia! No Viva Maternidade de hoje, nós vamos falar sobre um assunto muito interessante na vida de toda criança e, consequentemente, de toda mãe. Qual é a mãe que não gosta de ver seu filho satisfeito, tranquilo, aprendendo e ainda por cima brincando, se divertindo? Então nós vamos falar dos jogos, nós vamos falar do lúdico. Nós vamos dizer que toda aprendizagem na vida de uma criança precisa ter um significado e precisa ser contextualizada. Seja ela uma criança começando os seus primeiros anos de vida, ou seja ela um adolescente, um pré-adolescente, 12, 13, 14 anos. Vocês veem que os jogos sempre fascinam os indivíduos. O que é que mantém os estádios nesse país lotados? São jogos. Mesmo sendo um jogo coletivo e físico, mas um jogo que desperta a inteligência do nosso filho, a inteligência dos nossos alunos, faz com que todos nós aprendamos com eles. O jogo educativo pode ser utilizado em casa ou em sala de aula. Em casa, a mãe deve ter alguns cuidados. Que cuidados as mães devem ter? Ela deve verificar sempre se esse brinquedo, se esse jogo tem o selo do Inmetro. Se esse selo estiver contido no brinquedo, ele é um jogo seguro, que não vai causar nenhum dano à saúde do seu filho ou dessa criança. Os pais também deverão verificar a faixa etária, qual é a idade condizente com o desempenho daquele jogo e o seu filho. O que é importante em sala de aula ao usar esse jogo? Saber exatamente o que se quer, o que é que se propõe com ele. Se eu estou trabalhando a área de matemática, de aritmética, se eu estou trabalhando raciocínios e desenvolvendo as várias inteligências, eu preciso utilizar um jogo que atinja o meu objetivo. E o meu objetivo em relação à matemática é fazer com que ele aprenda. Por exemplo, as 4 operações. Eu posso fazer um jogo onde haja e esteja contida as 4 operações. Mas pode apenas ser um jogo divertido, um jogo para divertir, para agradar e para alegrar as crianças. Na educação infantil, os jogos são bastante utilizados. Veja só, a criança se depara com jogos bastante coloridos. Então, aquela cor já vai fazendo com que ela saiba identificar futuramente, quando se deparar com a situação de uma cor primária. Então, ela vai identificando as cores, o amarelo, o azul, vermelho, o branco. Ela vai conhecendo as cores do Brasil, identificando os símbolos, por exemplo, do seu clube de futebol ou de qualquer uma outra cor que ela vá fazendo uma tendência de escolha futuramente na sua vida. Através dos jogos também, as crianças aprendem a lidar com novas habilidades. Então ela aprende a dividir com o outro e socializar processos. Quando ela chega na escola e se depara com um joguinho, porque na educação infantil se utiliza bastante esses jogos, ela vai saber dividir. Enquanto que, se ela não tiver contato com esses jogos na infância, ela não vai reconhecer essas regras. As primeiras letrinhas também podem ser reconhecidas pela criança através dos jogos. Então, a criança está atenta e quando ela se depara com essa letrinha e palavras, ela tem uma facilidade maior de aprender a ler. Porque ela já identifica as letrinhas, como as vogais, por exemplo, como consoantes. Ela já forma, inclusive, sílabas. E dessa formação silábica, ela vai ser uma criança que vai fazer leituras com muito mais facilidade. Os jogos didáticos auxiliam diariamente
os conteúdos programáticos desenvolvidos pelos professores em sala de aula. Por exemplo, ao trabalhar divisão, nós utilizamos todas as outras operações matemáticas. Então, o aluno pode se utilizar desses jogos, porque existe nas escolas, como existe na casa dos pais de vocês também, porque vocês estão sempre fazendo essas compras, Dia da Criança, Natal, aniversário, vocês devem aproveitar a oportunidade. Ao invés de um presentinho como boneca, maquiagem, você pode dar um jogo de presente. Porque quando seu filho ganha uma maquiagem, ele quer usar a maquiagem, sua filha. Mas quando ele ganha um revólver de brinquedo, ele vai querer atirar. Mas se ele ganha um jogo, não tenha dúvida, ele imediatamente vai querer jogar. Além do mais, ele vai aprender a conviver com regras tão difíceis na sociedade de hoje. Quando ele chega na escola, a primeira coisa que a professora faz é ler uma série de regras que vai precisar a partir daquele momento, como a hora de ir ao banheiro, a hora de retornar, não pode brigar, tomar o brinquedo do outro, mas o jogo vai auxiliá-lo nesse sentido. Ele vai saber que ele poderá ganhar ou perder, acertar ou errar, e às vezes a criança não sabe lidar com isso. Pois é, mamães e papais, eu espero que vocês aproveitem bastante as orientações do programa. Espero que vocês vivenciem com gosto e prazer o fato de serem pais e mães na realidade em que a gente vive, muito difícil de se criar, porque se existe a fórmula pronta, a gente ainda não conhece. Mas vocês, pela intuição e pelo amor que vocês têm com os filhos de vocês, eu tenho certeza, não falharão. O Coma Bem de hoje é uma deliciosa geleia de mamão. A receita é super prática. Anote agora os ingredientes. 800 gramas de mamão papaya cortado. 250 gramas de açúcar demerara. 1 xícara de água. Numa panela, despeje a água e o açúcar demerara. Deixe no fogo até virar uma calda. Agora coloque os pedaços de mamão e misture. Deixe cozinhar. Observe o ponto. Depois disso, a receita já está pronta. Espere esfriar e deguste. A sugestão é da culinarista vegetariana Cataria Vancini. Para conferir esta e outras receitas, é só acessar o nosso portal. Se você tem uma receita saudável e quer participar do programa, envie a sugestão para o nosso e-mail. O próximo Coma Bem pode ser aí na sua casa. O Viva Mais de hoje fica por aqui. Para saber mais sobre o programa, acesse o nosso portal www.unimedsE.com.br/vivamais ou ainda facebook.com/unimedsE. Para participar sugerindo pautas, ideias, tirando dúvidas, o e-mail é vivamais@unimedsE.com.br. Você também pode assistir ao programa ao vivo pela internet. É só acessar a8se.com. Mas se você não tem acesso à internet, pode ligar para o 2107-8754. Obrigada pela atenção, uma ótima semana e até o próximo domingo às 8 horas da manhã, aqui na sua TV Atalaia.